apesar dos nerdolas, hoje a gente está vendo mais diversidade, mais representatividade nos quadrinhos, ainda bem. Só que lá no começo, lá na era de ouro dos quadrinhos, não era bem assim. Apesar disso, nós temos dois personagens brigando pelo título de primeiro protagonista negro dos quadrinhos. Meu nome é Diego Morro, está na hora da gente viajar no tempo. O Aku, Prince of the Bantu, foi criado pelo Don Rico e pelo Ogden Whitney na Jungle Tales número 1. Era uma das revistas da Atlas. A Atlas é a antiga Timely, futura Marvel. O Aku ele é herdeiro do Kaba, que era o rei dessa tribo na África. No seu leito de morte, o Kaba pede para o filho jurar que nunca vai recorrer à violência. Ele vai ser um rei que vai usar só de bondade e sabedoria. E aí, então, né, o herdeiro jura para o pai que nunca vai recorrer à violência. Só que o rival dele, o Mabu, justamente nesse momento ele chega e chama o herdeiro, né, para um confronto, né? Ele quer lutar pelo direito de ser ele o rei, tipo o que você viu no filme do Pantera Negra. Só que ele tinha jurado para o pai e aí então ele não aceita o combate. Como ele não aceita o combate, ele acaba, aos olhos da tribo, passando por covarde e acaba indo embora em vergonha. Para complicar, justamente neste momento, caçadores chegam e prendem a tribo inteira, né? Vão escravizar, vão transformar a vida deles no inferno. Sabendo o que está acontecendo, o Aku volta para salvar todo mundo. Ele quebra o juramento, né? Recorre à violência para poder salvar o seu povo. Depois que ele salva todo mundo, não, calma. Nesse meio tempo, a sua amada, a Lalei, que tinha escutado a conversa entre o sogro e o seu amado, ela já tinha contado para a tribo que, na verdade, né, ele não era um covarde, ele estava apenas cumprindo a promessa. Ele era um cara honrado que estava cumprindo a promessa que fez para o rei. Então a tribo sabe que ele não é um covarde, ele volta, salva todo mundo, e aí, então, depois que está tudo resolvido, já que ele quebrou a promessa que ele fez para o pai, ele resolve se sacrificar numa fogueira. Numa fogueira e vai, né, se jogar na fogueira ali, se sacrificar. A sua amada, inclusive, diz que vai junto com ele se sacrificar. Neste momento aparece o espírito do antigo rei, né, do Kaba, que libera ele da sua promessa e diz que ele é um filho honrado, maravilhoso, cumpriu tudo, tal, salvou todo mundo, etc, etc, etc. Tem um final feliz. A curiosidade dessa história, que é em duas partes, é que a segunda parte da história é desenhada pelo Romitão, né, o John Romita Sr., pai do John Romita Jr. Então, uma história que tem o Romitão fazendo a segunda parte. O Aku é, então, o primeiro protagonista negro dos quadrinhos nos Estados Unidos. Mas ele não é o primeiro a ter a sua revista própria. Este é outro personagem. Lobo, sim, Lobo, tá? Não está em português. O nome dele nos Estados Unidos é Lobo, é L-O-B-O, não é Wolf, é Lobo mesmo. O Lobo é uma criação do roteirista e editor Don D.J. Anderson e do artista Tony Talarico. Sim, o sobrenome dele é Talarico. Coitado, não ia sobreviver à quinta série aqui no Brasil. Ele aparece na Lobo número 1, com capa de dezembro de 1965. É uma revista da Dell Comics. Ou seja, né, o Lobo é o primeiro protagonista negro a ter a sua própria revista. Ele é o principal. Né? Enquanto o que a gente falou antes, lá o Aku, ele fazia parte de uma coletânea com várias histórias da Jungle Comics. Não, o Lobo ele é o título da revista. Então ele é o primeiro protagonista negro a ter a sua própria revista. Qual é a história dele, então? Ele é um rico e misterioso pistoleiro que anda pelo Velho Oeste caçando criminosos. E cada vez que ele pega um criminoso, ele deixa a sua assinatura, que é uma letra L na testa das pessoas e uma moeda de ouro. Como acontece diversas vezes no nosso livro, a gente tem divergência de fontes. A gente tem aí, né, o roteirista e editor Anderson contando uma versão e nós temos o Talarico, né, o desenhista, contando outra versão. Segundo o Talarico, foi ele que criou o Lobo. Ele levou a ideia para a poderosa Ellen Mayer. A gente até tem um vídeo sobre ela. Se você não viu ainda, vou deixar o link aqui, né? A mulher mais poderosa da história dos quadrinhos.
Ele leva a ideia para a Ellen adora a ideia, e eles começam então a fazer a série do Lobo. Só que enquanto eles estavam, né, já tinham mandado a primeira, tinham feito a segunda e iam começar a fazer a terceira, chegou na editora a seguinte informação. A distribuidora, né, os distribuidores, né, que são vários no país, estavam recebendo as revistas de volta lacradas, porque simplesmente os lojistas, e aí a gente não pode falar só banca, né, nesse período a gente tem banca, tem posto de gasolina, tem farmácia, tem supermercado, né, não existe comic shop ainda, então né, tudo é ponto de venda de quadrinhos. Os lojistas estavam se recusando a colocar a revista nas prateleiras, porque eles não queriam um personagem negro de protagonista. Então essa é a versão do Talarico, que por isso então o Lobo foi cancelado. Já o editor e o roteirista Arneson diz que foi ele que criou o Lobo, foi ele que fez o roteiro, só chamou o Talarico para desenhar, ele levou a ideia para a Ellen, e a Ellen desde o início falou, talvez isso não dê certo, e segundo ele, a revista foi apenas cancelada porque tinha baixa venda, não foi por racismo. Em relação à criação, aprendi na pesquisa, né, eu e a Luin aprendemos na pesquisa, não vou meter a mão nesse vespeiro aí, porque né, essa briga de quem criou o quê é coisa muito comum na história dos quadrinhos, então não sei quem é que está falando a verdade aí. Agora, em relação à informação do Talarico sobre o racismo, essa eu vou botar fé, porque a gente conhece a história do país, a gente sabe o que estava acontecendo ainda nos Estados Unidos nesse período, nós estamos em 1965, o Martin Luther King está no auge da sua luta pelos direitos, ele vai morrer 3 anos depois, ou seja, não é nada impossível diversos lojistas nos Estados Unidos se recusarem a colocar a revista, que o nome da revista é um personagem negro, não é nada impossível eles terem se recusado a colocar a revista no ponto de venda e terem devolvido a revista lacrada. Essa parte da história eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que ela foi cancelada por puro racismo. Hoje, ainda bem, apesar dos nerdolas, apesar dos racistas, isso está mudando. Nós temos aí o John Stewart, né, o Lanterna Verde na DC, nós temos o Cyborg também na DC, a gente tem a Tempestade na Marvel, temos o Pantera Negra, nós temos diversos personagens negros e negras, ainda bem, que assim os leitores negros, as leitoras negras podem se identificar. E isso também vale, né? Agora estreou a série da Kamala, né, da Miss Marvel, nós temos a questão, né, uma personagem com, né, toda uma vivência árabe, muçulmana maravilhosa, nós temos personagens latinos, nós temos personagens orientais, tá maravilhoso isso, essa diversidade, essa representatividade. Quanto mais tiver, melhor. Tá? Mas quem abriu essa porta, no caso dos personagens negros, foi então o príncipe Waku, que foi o primeiro protagonista negro, e o Lobo, que foi o primeiro protagonista negro a ter a sua própria revista. Ó, chegou nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe, né? Se você gostou, dá joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, diga sobre o que você quer saber, e daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo para a gente falar de mais coisas legais da nossa nona arte.